A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Congregador. Sabe, hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, num capítulo da palavra que é simplesmente fascinante. Números capítulo 29. A gente vai juntos, passo a passo, desvendar esses rituais sagrados que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo e, o mais importante, tentar entender o que tudo isso revela para nós sobre a verdadeira adoração a Ele. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser essa jornada pelo calendário sagrado, mais especificamente pelo 7º mês, que era um tempo de imensa importância espiritual. A gente vai passar pela festa das trombetas, pelo dia da expiação e, claro, pela alegre festa dos tabernáculos. No final, vamos fazer uma grande contagem para entender a magnitude de tudo isso. Vamos lá? Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o coração de todos esses rituais. O que era o holocausto? Bom, não era um sacrifício qualquer. Era o que chamavam de oferta de ascensão, porque o animal era inteirinho consumido pelo fogo. Isso simbolizava, de uma forma muito poderosa, a entrega total, a submissão completa da nação a um Deus que é santo. Ok, então por que o 7º mês era tão especial assim? A resposta é simples. Não era um tempo comum, de jeito nenhum. Era um período cheio de encontros marcados com Deus, convocações sagradas que juntavam o povo com um único propósito: focar no Senhor e nos seus mandamentos. E o mês já começava com um chamado direto de Deus. O som das trombetas, o chofar, ecoava por todo lugar. Mas não era um chamado para guerra, não. Era um chamado para adoração. Era como um alarme espiritual, sabe? Convocando todo mundo a parar o que estava fazendo e voltar a atenção e o coração para Deus. E esse som das trombetas era o que dava início à primeira grande festa do mês. Era um momento muito solene, de reflexão, um verdadeiro chamado ao arrependimento que ia preparando o coração do povo para tudo que Deus ainda faria naqueles dias. E essa adoração se expressava com ofertas muito, mas muito específicas com uma precisão divina. Eram um novilho, um carneiro e 7 cordeiros perfeitos, sem defeito, para o holocausto. E olha que importante, um bode era oferecido especificamente pelo pecado. Isso mostra um reconhecimento claro de que eles precisavam de expiação. 10 dias depois, vinha o dia mais sagrado, o mais solene de todo o calendário judaico, o Yom Kippur, o famoso dia da expiação. Era o ponto alto daquele período de arrependimento que tinha começado lá com as trombetas. A ordem de Deus era direta: afligireis as vossas almas. O que isso queria dizer? Basicamente, jejuar, se humilhar, fazer uma autoavaliação profunda diante de Deus. Era o dia da purificação nacional, quando os pecados de todo o povo eram cobertos e a comunhão com o Senhor era restaurada. E aqui a gente percebe uma coisa simplesmente fascinante: as ofertas queimadas especiais. Um novilho, um carneiro, 7 cordeiros, são exatamente as mesmas da festa das trombetas. Isso nos ensina uma verdade poderosa, irmãos. O que mais importava para Deus não era a quantidade, mas a intenção. O coração da adoração estava no propósito por trás de cada sacrifício. Bem, depois da solenidade toda do dia da expiação, o clima espiritual mudava, assim, da água para o vinho. A nação inteira entrava numa celebração que durava uma semana, cheia de gratidão, de alegria, de festa. Era a festa dos tabernáculos, ou Sukkot. E essa festa tinha um significado duplo. Primeiro, era para lembrar o povo da provisão de Deus lá no deserto, durante 40 anos, quando eles moraram em tendas. E segundo, era uma grande festa de ação de graças pela colheita do ano, um reconhecimento de que tudo, absolutamente tudo, vem das mãos do Senhor. E a gente vê a grandeza dessa celebração logo de cara. Pensem um pouco nisso, só no primeiro dia 13 novilhos eram oferecidos como holocausto. 13! Isso mostra a extravagância da gratidão, da alegria que tomava conta dessa festa. E aqui encontramos um padrão divino que é único, é lindo de ver. Percebam a ordem perfeita. O número de novilhos diminui em 1 a cada dia. Começa com 13 e termina com 7 no 7º dia. 7, o número da perfeição de Deus. É como se fosse uma matemática celestial na adoração.
Mas a festa não acabava no 7º dia, não. Ela culminava num 8º dia de Assembleia Solene, um Shemini Atzeret. Era tipo um encerramento sagrado, um último dia de santa convocação para fechar com chave de ouro aquela semana de celebração e adoração comunitária. Agora, quando a gente olha para essa lista toda, essa quantidade de rituais, de sacrifícios, de dias sagrados, uma pergunta vem na nossa mente, não vem? Qual era o propósito final por trás de tantas instruções, de tantos detalhes? Por que essa precisão toda? Para a gente ter uma ideia real da escala de devoção que Deus estava pedindo, vamos fazer as contas. É isso mesmo, vamos somar o número total de animais oferecidos só como holocaustos, só durante as festas desse 7º mês, como está descrito aqui em Números 29. A magnitude dessa entrega é de tirar o fôlego, de verdade. Somando os novilhos da festa dos tabernáculos com os das outras festas, a gente chega num total de 71 novilhos. Pensem nisso, uma demonstração gigantesca de adoração nacional. Mas não para por aí. Além dos novilhos, a contagem continua. 15 carneiros também foram apresentados no altar do holocausto durante esse mês sagrado. Cada oferta tinha um custo. Era um ato de obediência, um ato de adoração. E, finalmente, os cordeiros, que são símbolos de pureza, de mansidão. O número total de cordeiros oferecidos em holocausto chega na marca impressionante de 105. A dimensão do culto que Deus estabeleceu era, de fato, algo grandioso. E o capítulo termina com uma lembrança que é fundamental para a gente. Todas essas ofertas, com todos esses detalhes, eram a base. Era o culto comunitário, o que era obrigatório, mas, além disso, Deus ainda abria espaço para as ofertas individuais, para os votos, para aquela adoração voluntária que brotava do coração de cada um. E tudo isso, claro, nos leva a uma reflexão final, né? Como é que esses atos, todos estruturados, repetidos, em comunidade, como é que isso definiu a identidade, a fé do povo de Israel lá atrás? E trazendo para hoje, para nós, como é que as nossas práticas de adoração, o nosso culto comunitário moldam quem a gente é como o corpo de Cristo? Fica aí essa pergunta para a gente guardar e meditar no coração.